Breaking news, deputado bolsonarista se estrepa. STF mantém cassação de ex-deputado bolsonarista Francisquini. A votação ocorreu presencialmente nas últimas horas. Agora, fresquinho notícia para você. Proclama o resultado. A segunda turma, por maioria, vencidos o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça, não referendou a liminar proferida pelo relator. A segunda turma do STF derruba a decisão de Nunes Marques e mantém cassação de deputado bolsonarista que tinha sido salvo pelos ministros terrivelmente evangélicos que foram colocados no STF graças a Bolsonaro. Se você gosta de ver bolsonaristas se estrepando, esse vídeo é especial para você. Eu vou trazer todos os detalhes da matéria, publicado aqui pelo Portal Globo, mas antes você sabe, né? Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação. Você está junto com mais de 500 mil pessoas que todos os dias combatem o bolsonarismo, não vendo a hora de tirá-lo da presidência e colocar na cadeia. Like, inscrição, comentário, tudo isso é muito importante para manter o seu canal preferido funcionando. E vamos lá. A segunda turma do STF derrubou por 3 votos a 2 a decisão do ministro Nunes Marques e manteve a cassação do deputado estadual, ex-deputado estadual, Fernando Francisquini, do União PR, por propagação de fake news contra as eleições. O parlamentar perdeu o mandato após uma decisão do Palerma do TSE que não caça o Bolsonaro, por exemplo, mas felizmente caçou pela primeira vez o seu ACPIP. Essa fake news foi divulgada ainda em outubro de 2021. Aliás, esse julgamento caçou o mandato ainda em outubro de 2021. O julgamento da manutenção da cassação foi definido com o voto do ministro Gilmar Mendes, que seguiu a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin e acompanhada por Ricardo Lewandowski. Curiosamente, os ministros com os quais a gente tem podido contar ali no STF, né? Nunes Marques, ministro nomeado por Bolsonaro e terrivelmente evangélico, na última quinta-feira deu uma liminar, desfazendo a cassação impetrada pelo TSE e devolvendo o mandato ao parlamentar bolsonarista. Ele foi seguido neste julgamento agora apenas pelo outro ministro terrivelmente evangélico, André Mendonça. Aspas aqui para o ministro Gilmar Mendes. O discurso de ataque sistêmico à confiabilidade das urnas não pode ser considerado como tolerável no Estado Democrático de Direito, especialmente por um pretendente a cargo político com larga votação. Tal conduta ostenta gravidade ímpar, que pode comprometer o pacto social em torno das eleições, disse muito bem o ministro Gilmar Mendes. Ao abrir divergência, o ministro Fachin, na verdade aqui o Fachin não é com quem a gente pode contar, tá? Só para lembrar que ele votou dessa vez correto, mas sempre vota errado. O ministro Fachin é um puxa-saco exímio da Operação Lava Jato. Abriu divergência nesse caso aqui porque não tinha muito o que fazer, né? Com a entrada de 2 ministros terríveis, isso acaba criando um polo magnético que atrai um pouco mais o Fachin para o lado do que é correto. Ao abrir a divergência, o ministro Fachin, que já havia votado pela cassação de Francisquini no TSE em outubro de 2021, rechaçou os argumentos de que os ataques do deputado às urnas não teriam tido impacto capaz de levar à perda do mandato. Você veja que esse argumento de que, olha só, eu disparei fake news pelo mundo inteiro, mas isso não levou à minha vitória, foi usado para que o Bolsonaro não tivesse a sua chapa cassada, tá? É o mesmo argumento. É o seguinte: eu jogo de forma desleal, eu trapaceio, disparo mensagens em massa em fake news, falo de bebê demônio, de uma madeira de piroca, falo que o Bolsa Família vai acabar, disparo isso para milhares de brasileiros, mas veja, eu não ganhei por causa disso, isso não produziu nenhum impacto positivo no meu número de votos. Só mesmo ministros do TSE para concordar, para deferir uma barbaridade dessa. Felizmente, nesse caso, não prosperou. Aspas aqui pro Fachin, eu jamais pensei na minha vida que leria uma aspas pro Fachin. Não há direito fundamental para a propagação de discurso contrário à democracia. O silêncio deste STF diante dessa prática configuraria em grave omissão constitucional e descumprimento de suas atribuições. Ainda argumentou o ministro Fachin, a existência de um debate livre não compreende o salvo-conduto para agir, falar, escrever afirmações notoriamente falsas
ou sabidamente sem fundamentos, que só visam tumultuar o processo eleitoral. Não existe direito fundamental em atacar a democracia. O julgamento foi marcado nesta segunda-feira por Nunes Marques, que também é presidente da segunda turma, poucas horas antes do início do julgamento pelo plenário virtual de um recurso que questionava sua decisão. Essa análise foi paralisada após um pedido de vista do ministro André Mendonça. Ambos foram indicados ao STF pelo Bolsonaro. Que curioso, né? O julgamento de Francisquini foi o primeiro em que houve a condenação de um parlamentar por fake news no TSE e é considerado um marco para os casos parecidos. Na decisão favorável ao deputado, Nunes Marques se posicionou contra, entre outros pontos, a decisão do TSE de aplicar às redes sociais as mesmas regras previstas para os indevidos meios de comunicação. O ponto trazido pela defesa do Felipe Francisquini. Aqui eu tenho que te explicar essa parada aqui, porque se você não pegou, você vai cair para trás agora. Não é que o Nunes Marques de Bolsonaro... Olha o que o bolsonarismo faz com pessoas que têm alguma capacidade de raciocínio, mas são obrigadas a cooptar com absurdos. Não é que ele seja contra o abuso do uso das redes sociais para mentir e atrapalhar as eleições. Aliás, o uso dos meios de comunicação para atrapalhar as eleições. É que a rede social, é que a internet não é um meio de comunicação. Não, pera. Se você não entendeu, é exatamente isso. Eu vou repetir o que você não vai entender, porque não faz sentido. Não é que o ministro Nunes Marques seja contra o abuso, seja favorável o abuso dos meios de comunicação para tumultuar as eleições. É que ele não acha que internet é meio de comunicação. Ele falou, não, tudo bem, realmente não pode usar os meios de comunicação para tumultuar as eleições. Mas quem foi que disse que internet é meio de comunicação? É isso aí que ele disse na decisão. Ele acatou o argumento da defesa do Francisquini. Eu queria que o Nunes Marques sentasse aqui do lado, sem a toga, né? Porque senão ele manda me prender, e explicasse para nós aqui num programa ao vivo. Tá convidado, inclusive, o que tipo de meio é a internet. Se não é de comunicar... Eu não tô me comunicando com vocês. Tem 5.300 pessoas, mas a gente não tá se comunicando. É meio de lanche. É meio de fazer café. É meio é meio de transporte. Esse meio... Ai, meu Deus do céu. Os filhos desse cara vão ter muita vergonha no futuro, viu? O magistrado também entende que faltam elementos que comprovem o comprometimento da disputa eleitoral em decorrência da live do deputado, feita em 2018, na qual afirmou, sem provas, que as urnas eletrônicas estavam fraudadas para impedir a eleição de Jair Bolsonaro. E é esse aí o ministro nomeado por Bolsonaro. Olha, ele é ainda um pouquinho melhor do que o outro, que é terrivelmente evangélico. Você vê, é tipo assim, como se fosse o cocô de vaca, o cocô de rato, tudo junto. Aí você tem que falar assim, não, o cocô de vaca ainda tem algumas utilidades ali, serve de adubo. Já o de rato, não, aqui é só leptospirose mesmo. Entendeu? É um negócio, assim, sobrenatural lidar com bolsonaristas. E esse estrago tá aí no TSE, no STF, por 30 anos. E vai chegar o TSE também, né? Que você sabe que tem um rodízio de ministros ali. Mas, felizmente, hoje a justiça venceu. Hoje, podemos dizer, temos um deputado bolsonarista caçado por propagar fake news, especificamente a fake news que o Bolsonaro pretende propagar para tentar tumultuar as eleições. Isso é muito positivo, é óbvio que tem todo o nosso apoio e é mais uma vitória que você assistiu mais ou menos acompanhando aqui no canal. Na hora que a gente chegou no final, o negócio já estava meio mais para lá do que para cá, mas felizmente chegamos a tempo de comemorar e gravar esse vídeo com vocês. Se você gosta desse tipo de decisão do TSE, da Justiça Brasileira, se inscreva no canal, manifeste-se, deixe seu comentário, deixe seu like, faça parte dessa comunidade que vai junto com você ajudar a reverter essa situação precária de pseudodemocracia do nosso país. A gente se vê mais tarde. Um abraço, até mais. Fui!